A paz do Senhor, meus irmãos e amigos, tudo bem com vocês? Pois é, novamente aqui para mais um comentário e a leitura da nossa revista da Escola Bíblica Dominical, da editora Betel Adultos. Quem está nos acompanhando toda semana, temos um vídeo aí de um comentário das nossas lições. Hoje vamos falar sobre a lição número 9. Né, você que já tem sua revista, pega aí sua Bíblia, que já está me acompanhando. O tema hoje da lição 9 é a soberania de Deus em meio às crises, né? Deus, ele é soberano, ele é maravilhoso, ele sempre esteve presente, ele nunca vai nos deixar. E não vai deixar você também, tá bom? Enquanto você pega seu material, não deixe de se inscrever em nosso canal. Ative o sininho para você receber as notificações de todos os vídeos toda semana, tá bom? Também segue lá nós no Instagram e na nossa página no Facebook, Elie Matos. Tá bom, gente? Vamos nos acompanhar então? Não esqueça, hein? Você que tá chegando agora, se inscreva em nosso canal e tá aí o convite para nos acompanhar toda semana. Tem sido bênção para nossas vidas. Amém? Abra comigo as vossas Bíblias no livro de Isaías, no capítulo 26 e no versículo 3, o nosso texto áureo nos diz assim: Tu conservarás em paz cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Que a paz de Deus nesse dia esteja com você, sobre a sua vida. Se o inimigo tem tirado a sua paz, receba a paz de Deus hoje, em nome de Jesus. Também abra a sua Bíblia comigo no livro de Esther, no capítulo 3, vamos ler a partir do versículo 8. Enquanto você procura aí, né, eu vou ler aqui a verdade aplicada e os objetivos da nossa lição. A confiança em Deus nos faz perseverar nos propósitos de Deus, mesmo na crise. Irmãos, vamos perseverar. O inimigo tem lutado, mas vamos perseverar, porque na crise Deus tem vitória para aqueles que perseveram. Não desiste, porque Deus, ele tem feito promessa e ele vai cumprir na sua vida, em nome de Jesus, amém? Os objetivos, então, é ressaltar que a verdadeira paz só é possível em Deus, né? Precisamos ter paz, se você precisa de paz, somente em Deus, né? Não tem outra coisa para ter paz. Também ensinar que em meio às crises, o Senhor, ele nos socorre. E mostrar os segredos para vencer as crises. Qual o segredo, né, irmãos, que nós vamos precisar aí e aprender nessa palavra de hoje para vencer essa crise, para você ter paz aí em nome de Jesus. Livro de Esther, capítulo 3, no versículo 8, nos diz assim: E Ramã disse ao rei Assuero: Existe espalhado e dividido entre os povos, em todas as províncias do seu reino, um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos que não cumprem as leis do rei. Pelo que não convém o rei deixá-los ficar. Se bem parecer ao rei, escreva-se que os mantém. Escreva-se que os mantém, e eu porei nas mãos dos que fizerem a obra 10.000 talentos de prata, para que entrem nos tesouros do rei. Então tirou o rei o anel da sua mão e o deu a Ramã, filho de Hamedata, Agagita, adversário dos judeus. E disse o rei a Ramã: Essa prata te é dada, como também este povo, para fazeres dele o que bem parecer aos teus olhos. Estamos vendo aqui que Ramã está recebendo do rei um anel de poder sobre o povo. Agora, Ramã tem autoridade também sobre aquele povo. E ele vai usar da sua autoridade para poder tirar a paz do povo de Deus. Eu já quero começar essa lição te dizendo: se o inimigo tem usado alguém para tirar a sua paz,
ainda que essa pessoa tenha o poder, o domínio, porque diz que a gente conhece a pessoa quando ela tem o poder nas mãos, né? Dá o poder para alguém e você conhece quem é essa pessoa. Assim foi com esse homem, incomodado com o povo judeu, incomodado com o povo que tinha as leis de Deus. Esse homem, usado pelo Satanás, pelo inimigo, vai começar a perturbar o povo judeu, vai começar a perturbar o povo de Deus. E Deus não deixa ninguém sem dar a resposta merecida, né? Ai de quem toca e de quem mexe no povo de Deus, porque Deus, ele é fiel e ele cobra, irmãos, com justiça. Amém? Então o livro de Esther nos mostra como é importante, irmão, nós sermos fiel. Para isso precisamos ter a fidelidade com Deus. E nesta lição aprenderemos sobre agirmos com coragem e fé na tribulação e como desenvolvermos a nossa confiança no Senhor. Há situações que Deus nos coloca para ver o ponto de fé que está a sua vida. Você tem tido fé? Você tem confiado no Senhor? Então aí nós vamos aprender a desenvolver essa confiança no Deus que você serve, no nosso Deus Todo-Poderoso. Satanás sempre quer roubar a nossa paz. A palavra paz, irmãos, é apontada como um estado de calma, de tranquilidade, né? A paz é um dos grandes propósitos de vida de qualquer ser humano, né? Paz é a ausência da inquietação e desesperança. O discípulo de Cristo, irmão, ele desfruta da paz de Deus, né? Então, como resultado de sua confiança e do seu relacionamento com Jesus Cristo. Mas, irmãos, o Satanás é sujo e ele usa pessoas e tem usado pessoas para tirar a nossa paz. Como não, né? Principalmente quando ele vê que alguém é fiel e é temente a Deus. Ele vai usar das suas artimanhas, das suas astúcias, ele vai usar até pessoas que servem a Deus. Ou pessoas que têm o poder, o domínio, que vai usar ali aquela potência que ele tem para tirar a sua paz, né, para roubar a sua paz. E ali, irmãos, veremos que como ele usou Ramã para roubar a paz do povo judeu. A família, irmão, o nosso refúgio é a nossa paz. Quando a gente está atribulado, a gente quer logo ficar dentro de casa, não quer que ninguém, né, se intrometa na nossa vida para não tirar a nossa paz. Mas, vamos ver aqui, ó, no 1.1. Mardoqueu e Esther eram felizes, mesmo Esther não sendo sua filha biológica. Mesmo Esther estando no palácio, entre centenas de moças virgens esperando a decisão do rei para saber quem seria a nova rainha, Mardoqueu estava sempre próximo para saber notícias dela. Né, o Mardoqueu, ele sempre estava ali acompanhando, né, a Esther, que estava se preparando para a disputa ali, né, de quem ia ser a rainha, a nova rainha do palácio. Então, irmãos, importante citar que Mardoqueu cumpriu com louvor a sua missão de tutor. Ele cuidou bem dela, né? Ele cumpriu ali o seu dever, ensinando para ela o que era o amor, o que é a justiça, o que é temer a Deus e o que é ter controle e domínio próprio. Então, ela tinha esses princípios bíblicos na vida dela. Ela tinha aqueles princípios do povo judeu ali que ela foi aprendendo com Mardoqueu. E no lar que se aprende a viver e construir a paz. É dentro da nossa casa. Com certeza ela aprendeu desde pequena e não é diferente com nós também. A nossa casa é o princípio de tudo, né? Notamos na história que Esther, que a paz se vive quando existe uma integração mútua de pais e filhos. Aquela comunhão de família. Já se buscou muito enfoque para ilustrar o cuidado de Mardoqueu por sua prima Esther. Podemos ver que tudo que Mardoqueu fazia era respaldado pela palavra de Deus, pois era um homem conectado com Deus. A par disso, podemos afirmar que a firmeza e ousadia de Esther era resultado da confiança em Deus,
sem questionar, transmitida por seu primo Mardoqueu. Então ela já sabia todas as leis, os mandamentos do Senhor, ela já sabia tudo como fazer, como servir a um Deus poderoso pelos seus costumes, né? Não existia algo mais valioso do que a paz, irmãos. Ela estava ali tranquila, ela estava ali em paz com Deus. Mas, irmão, o inimigo ele não quer ver ninguém feliz. Quando você está prestes a receber uma vitória, o inimigo ele vai cutucar, ele vai usar alguém, ele vai fazer das artimanhas dele alguma coisa para poder te cutucar, mexer com você, mexer com a sua família. Mas para você que já tem um princípio de Deus, você que já conhece a palavra de Deus, tenha o seu controle, o seu domínio próprio, para você poder lidar com essa situação na hora que entrar essa crise, na hora que o inimigo querer se levantar para tirar a sua paz. Então, meus irmãos, vamos ver aqui, ó. Vivemos dias que tanto fala sobre estresse, fome, pandemia, depressão, síndrome de pânico. Há, porém, algo precioso que não devemos nos esquecer. Nas belas palavras do profeta Isaías, podemos ver que existe uma porta divina para aqueles cuja mente está abrigada no Senhor. Olha esse versículo, irmãos, que maravilhoso. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Anota aí, Isaías 26, 3. É importante observar que o pior que medo, pandemia, dor ou depressão é ter o seu interior um coração perturbado longe de Deus. A pior coisa, irmãos, é ter aflição da alma, é estar perturbado com alguma situação. Mas Deus, ele tem a vitória e o controle para a tua vida, né? Satanás, ele sempre vai tentar, irmãos, roubar a nossa paz diante da verdade, né? Devemos priorizar a nossa família e a nossa casa, que é o nosso refúgio de paz. Olha o que a lição está nos ensinando. Diante dessa verdade, devemos priorizar a nossa família e a nossa casa, que é o nosso refúgio de paz. Quem quer ir para uma casa que só tem tribulação, que só tem briga, que só tem contenda? Ninguém. Queremos ir para a nossa casa para descansar, para ter paz, sossego, né? E, então vamos lá. No 2.2 diz assim: se incomoda é porque você brilha, né? As crises vêm, irmãos, para roubar o nosso sono. Então, se alguém está incomodado com a sua vida, é porque você tem o brilho do Espírito Santo. E ali não era diferente. Esther e Mardoqueu tinham o brilho do Espírito Santo. Então, com certeza, alguém ia incomodar com eles, né? Então, aí lá vem logo uma crise sobre aquele povo judeu, né? Então, os servos de Deus sempre incomodaram os filhos das trevas. Os sonhos de José, irmãos, incomodavam seus irmãos. A prosperidade de Jacó aborrecia seu sogro, Labão. A unção de Davi importunava sua esposa Mical. As profecias de Jeremias eram vistas como desprezo pela liderança e o povo de Israel. Então não falta, irmãos, exemplo para nós citar aqui. Não falta. E no livro de Esther vemos um homem por nome Ramã, que por meio de uma lei, agora ele ia determinar que todos os judeus deveriam ser mortos. Olha só, irmãos, que astúcia, né? Todos deveriam ser mortos e os seus bens saqueados. Esse decreto ia tirar o sono do povo judeu. Como não ia, né? O povo começou a ficar atribulado. Mas como assim, né? Existe alguém que, por causa do poder que lhe foi dado, ele começa a usar do poder para provocar o povo de Deus, esquecendo, irmão, que tem um Deus por ele, esquecendo que tem um Deus que está cuidando do seu povo.
Então nós vamos aprender, irmão, o que fazer quando esses levantes do inimigo vêm sobre a nossa vida, vêm tirar o nosso sono, vem tirar a nossa paz, vem nos atormentar. Isso sempre vai acontecer. O inimigo não vai ficar feliz. Ele sempre vai querer usar o domínio, o poder que ele tem para vir poder tirar a nossa paz. Mas o maior está lá em cima, vendo tudo. O Todo-Poderoso, que é dono de tudo, está no controle. E aí, irmãos, a crise, ela vai chegar para o povo de Deus. Né? O amalequita Ramã, irmão, ficou transtornado pelo simples fato de Mardoqueu recusar-se a se prostrar diante dele. Este posicionamento de Mardoqueu em não se curvar diante deste homem trouxe uma crise precedente ao povo judeu. Olha aí, né? O homem tem o domínio e aí agora queria ser adorado. Queria que as pessoas se prostrassem diante dele. E hoje não é diferente. Existem muitas pessoas que querem que a gente se prostre diante dele. Mas o único que vai ser adorado, que nós devemos se prostrar, é o nosso Deus. E aí, irmãos, o inimigo fica furioso. Aí ele vem com toda a fúria, com toda a artimanha, querendo dominar você. Querendo que você faz do jeito deles. E não é assim, né? Nós vamos fazer o que Deus nos ensinou. E Ramã trama agora não apenas a morte de um único judeu, né? Mas sim de todos. Está lá em Esther, no capítulo 3, 13. Assim como qualquer crise, essa crise chegou trazendo, irmão, tristeza, lamento para o povo judeu. O povo ficou triste e começou a querer saber o que fazer naquele momento. Entra um desespero, uma crise e por onde começarmos, né? O que vamos fazer? Mas Deus, ele dá estratégia. Aí tem aqui a crise chegou e agora? Ramã estava agindo sob inspiração de Satanás e autêntico inimigo do povo de Deus. As Santas Escrituras, irmãos, nos orienta a não ficar impressionado com essas provocações. Entenda, nós vamos ter muita provocação, muita mesmo. O inimigo vai te pressionar, ele vai começar a te intimidar, ele vai começar a tocar no que Deus te deu, no brilho do Espírito Santo na sua vida que está incomodando essas pessoas. Mas fique em paz, porque Deus tem o controle de tudo. Então, irmãos, as Santas Escrituras nos orientam a não ficar impressionado com essas provocações. Temos que ter em mente que quando os Ramãs se levantam, é porque eles têm ciência, irmão, de que Deus tem algo maravilhoso reservado para o seu futuro. Né? Então o objetivo de Satanás, irmãos, era destruir mesmo Mardoqueu, né? Para que ele não tivesse sucesso em libertar o seu povo e exterminar tudo e acabar com tudo. E esse judeu, irmão, nos ensina 4 verdades para seguirmos a nossa caminhada. Vamos aprender. Na hora da crise, confia em Deus. Deus, ele é o nosso socorro, bem presente na adversidade. Não deixa que o medo te domine. Descansa em Deus. E agindo assim, irmãos, veremos que aquele que se levantar contra você, se levanta contra o próprio Deus. Porque Deus, ele é por você. Você é povo de Deus, né? Então, irmão, Satanás tem feito com que muitos cristãos, além das crises existentes, venham apresentar dezenas de sentimentos, tais como o temor, o nervosismo, a dor, o pavor, a amargura, a desesperança, depressão, tudo, irmão, síndrome do pânico, transtorno. O diabo tem preparado tudo isso para te trazer desespero. Mas eu creio que o maior desafio na hora da crise, irmãos, é buscar o socorro que vem do alto. Né? O nosso Deus, ele nos socorre. Ele é o Senhor que fez os céus e a terra. E todo o controle está nas tuas mãos. E apesar das crises nesses dias tão cheios de incerteza, precisamos manter a serenidade e confiança em Deus. E qual o segredo, irmão, para vencer essas crises? Quando tudo parece que está perdido, tenha certeza que ainda existe uma esperança.
Deus, irmão, ele abomina o arrogante. Sabe aquelas pessoas arrogantes? Então Deus abomina e ele exalta os seus servos. Fica em paz, que tem exaltação para a tua vida. Notamos, irmãos, que no livro de Esther, que o Senhor abate os arrogantes e para com a sua graça aquele que tem um espírito humilde, irmãos. O Senhor, ele conhece o coração de todas as pessoas. O Senhor, ele abençoa aquele humilde, aquele que tem o temor do Senhor no seu coração. Mas os arrogantes, irmãos, espera porque vai ter resposta. E Esther e Mardoqueu nos faz ver que para transformarmos crises em vitória, devemos enxergar o que, irmãos? A graça de Deus. A graça dele, irmãos, é que nos sustenta, que tem nos sustentado todos os dias. Amém, meus irmãos? Outra coisa é vencer o medo. Todos teremos problemas, irmãos, e certamente enfrentaremos crise. Isso é fato, né? Vamos sempre ter. A Bíblia diz que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque o Senhor venceu o mundo e você também vencerá, né? Você também vencerá. E no momento de crise, teve que vencer o medo e se apresentar diante do rei, mesmo existindo uma lei que só poderia chegar próximo ao rei, se ele assim determinasse. Olha o que Esther fez, irmão. Esther não foi uma exceção, né? Ela foi corajosa, né? E ela teve essa atitude. E o que ela nos ensina? Como devemos nos comportar no momento das adversidades. O que, irmãos? Foco, atitude, coragem, determinação, né? E nós não devemos ter medo dos nossos inimigos e de quem acha que tem todo o poder sobre as nossas vidas. E não é assim. Quem tem o poder e o domínio sobre as nossas vidas é Deus. Só basta, irmãos, nós sermos fiel a Deus. E enxergar, irmãos, aí o triunfo de Deus sobre nós. Aqui é no 3.2. Às vezes a tempestade da vida pode ser tão avassaladora que achamos que não vamos suportar. Mardoqueu, ao saber do decreto real, se vestiu de pano de saco, se pôs a chorar amargamente por toda a cidade, enfrentando. Deus sempre cuidou do seu povo. No momento certo, Deus honrou a Mardoqueu. E ao descobrir o trama de Ramã, o rei Assuero pôs fim à crise que o povo judeu atravessava. E aí o que aconteceu? Ele honrou Mardoqueu com uma traje e vestes reais. Olha, irmão, o inimigo tem tentado nos matar. O inimigo tem tentado tirar-nos da presença do Senhor. Ele tem tentado nos matar, irmão, emocionalmente, espiritualmente. Mas não deixe que o inimigo te domine, não. Seja forte e corajoso, porque o nosso socorro, irmãos, ele vem do alto. Ele vem de Deus, né? E haverá momentos, irmãos, diante da crise, em que a razão lhe dirá, irmão, que ao fim você vai falar, meu Deus, não tem mais jeito. Mas fique em paz, porque Deus, ele é contigo. O monarca, irmão, sabendo que foi manipulado por grande genocídio, enfurecido, manda matar Ramã na forca que ele havia feito para Mardoqueu. Olha aí. Se tem alguém preparado contra ti, fique em paz. Não tente pôr as mãos. Deixa que a justiça vem do alto. Deus é um Deus que está vendo tudo. Ele tem contemplado tudo. E por essa palavra, irmãos, que você possa aprender diante de Deus um comportamento adequado, um comportamento espiritual, para que você possa vencer em nome de Jesus. E em meio às crises, irmãos, o Senhor prometeu que nos ajudaria e que Ele estaria conosco para nós ter força de superar, irmão, todos os obstáculos, derrotar todos os nossos inimigos. A soberania de Deus, irmãos, ela é notória e dele vem a nossa salvação. Que você possa receber de Deus a paz sobre a sua vida e tenha consciência que Deus, ele é contigo
e jamais te deixará sozinho. Até o próximo vídeo, se Deus quiser, e o nosso foco é levar você à escola dominical para entender melhor a matéria. Aqui nós estamos apenas dando uma passada, né, para nós aprendendo durante a semana e interagir a nossa matéria. Amém? Que Deus abençoe, um forte abraço, fique com Deus.